nós vamos aqui abrir a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. E depois nós vamos ler também Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. É a mesma, nós podemos dizer, a mesma mensagem, só que nós vamos ler nos dois evangelhos. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, que diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém, Jesus. Então, nós vamos ler a mesma passagem em Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha o espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Glória a Deus. Então, aqui a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, ela é autoexplicativa. Quando você lê aqui a palavra, você já tira dessa passagem bíblica várias lições para as nossas vidas, né? A gente tira aqui várias lições. Esse texto, ele mostra aqui o quê? Uma mãe que está aflita. Ela está aflita e ela corre aos pés do Salvador Jesus. Era uma mulher que estava sofrendo com problemas, não é? Sua filha estava com espírito imundo. Quando nós falamos de problema, nós sabemos que é interessante destacar que nessa vida todos nós passamos por problemas. Aqui nós temos vários irmãos e irmãs, cada um aqui tem um problema, cada um aqui tem algo para ser resolvido, né? Então, quando se fala de problema, existem problemas de ordem familiar, conjugal, espiritual, de profissional, né? A questão de relacionamentos. Só que existem problemas que vão além do nosso alcance, que nós não podemos ver resolver, não é? Então, é exatamente nesses problemas que nós não podemos resolver, que nós podemos entregar ao Senhor Jesus, que Ele pode resolver todo e qualquer problema, não é? Aqui nessa passagem, nessa história da mulher cananeia, nós podemos tirar várias lições espirituais para as nossas vidas. Em Mateus 15, o 21 e 22, fala aqui que
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então aqui, e a Bíblia fala que Jesus, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região, né, de Tiro e de Sidom. Porque essa mulher cananeia, ela não fazia parte do povo israelita, dos judeus, ela era de Canaã. Ela era gentil, né? Gentil, ela não fazia parte da promessa. É por isso que Jesus, quando a gente lê essa passagem, a gente vê que Jesus foi assim, tratou ela assim, de uma maneira que nós podemos dizer até grosseiro, não foi? Mas muitas das vezes, Jesus tratou ela assim, mas foi provando ela, não é? Então, quando ela chegou para Jesus, ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando ela chegou e ela falou: Jesus, filho de Davi, então ela reconheceu quem era Jesus. Com certeza, essa mulher já havia procurado solução para o seu problema. Então, e não encontrou. E quando ela ouviu falar que Jesus estava lá na região, o que foi que ela fez? Ela correu, ela foi aos pés de Jesus. Ela foi ali determinada, porque ela sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Jesus, ele poderia resolver o seu problema. Ele tinha a solução para o seu problema. Então, ela está aflita e precisa de ajuda. E pede ajuda em quem pode ajudar. Ela foi atrás de ajuda com a pessoa certa. Muitas das vezes, nós estamos passando por problemas e, às vezes, nós vamos atrás de resolver nossos problemas com as pessoas erradas. E, muitas das vezes, essas pessoas podem nos afastar do Senhor Jesus, não é? Mas se nós, como servos do Senhor Jesus, nós conhecemos também quem é o nosso Jesus, que Ele pode resolver qualquer problema, que não existe, que Ele é o Jesus de milagres, nós devemos procurar e estar aos pés do Senhor Jesus. E nós vimos aqui que essa mulher, ela não perdeu a oportunidade. Quando ela soube que Jesus estava ali, ela correu e ela gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ela não perdeu a oportunidade, porque talvez aquela fosse a única oportunidade dela ver Jesus naquela região. E nós temos a oportunidade todos os dias de estarmos na presença do Senhor Jesus, de pedirmos a Ele, de clamarmos a Ele e saber que Ele vai resolver as nossas causas e os nossos problemas. Porque a Bíblia fala, porque Jesus, aonde Jesus está, nós sabemos que tem milagres. Aonde Jesus está, tem milagres. E nós sabemos que onde Jesus estava, ele fazia milagres. Nós vemos também aqui, a Bíblia fala de várias passagens dos milagres de Jesus. E nós não podemos deixar de lembrar da mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava no meio daquela multidão, mas Jesus estava ali. E ela disse: se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela tocou na veste de Jesus e ela foi curada. E naquela hora nós vimos que Jesus disse: quem me tocou? Né? E os discípulos disseram: mestre, a multidão, tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui, então alguém deve ter te tocado. E Jesus: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então a mulher do fluxo de sangue, ela também não perdeu a oportunidade, né, de receber a sua bênção. Então, nós estamos vivendo o tempo que nós também não podemos perder a oportunidade de orar, de suplicar ao Senhor, de clamar ao Senhor Jesus por nossos filhos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, por aqueles que chegam para você e pedem: me ajude, estou precisando de oração, me ajude, né? O problema daquela mulher não era o problema dela em si, né? Quando ela chegou, ela disse: Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, me socorre. Então, quem estava doente espiritualmente era a filha dela, né? Só que ela pediu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se fosse ela. Então, nós também devemos ter essa empatia, nos colocarmos no local do outro e pedir a Jesus pelo nosso irmão como se fosse
para nós, porque o Senhor escuta. Então, nós temos aqui outra lição que nós podemos ver aqui da mulher cananeia, é a perseverança, né? Em Mateus 15, 23, a palavra de Deus disse, mas ele não lhe respondeu palavra. Ela correu, ela gritou, ela disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus não falou nada. Jesus ficou em silêncio. E naquele momento, e os discípulos disseram, mas ele não lhe respondeu, a palavra de Deus diz, 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Quer dizer, que os discípulos queriam que Jesus pedisse ela, mande ela embora. Ela está gritando, ela está nos incomodando. Ela não faz parte do povo de Israel. Não é? Ela é uma cananeia, ela não faz parte do povo da promessa. Então, nesse momento, essa mulher, ela não parou. Para ela receber a bênção dela, o milagre dela, ela enfrentou alguns obstáculos. Um dos obstáculos que ela enfrentou foi esse desprezo dos discípulos, né? Os discípulos, mestre, mande ela embora, despede ela. Só que ela continuou clamando. O silêncio de Jesus também foi outro obstáculo, né? Foi outro obstáculo, mas ela continuou confiando, continuou pedindo. Porque nós sabemos que muitas das vezes nós oramos e é como se o Senhor não escutasse a nossa oração, não é? É como se o Senhor fica em silêncio. Só que quando o Senhor está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Tudo é no tempo do Senhor Jesus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós sabemos que quando o Senhor fez a promessa a Abraão, de que ele teria um filho, o menino veio nascer 25 anos depois. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, quem tem promessa do Senhor Jesus, do Senhor na sua vida, tem que confiar e tem que esperar. Saber que se foi o Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Se você está orando pelo seu filho, já faz muito tempo. Tem que continuar orando. Não podemos desistir. Temos que perseverar igual a mulher cananeia fez. Outro empecilho que nós vimos aqui, que essa mulher enfrentou, foi a resposta de Jesus para ela. Vou continuar lendo aqui, que a palavra de Deus diz. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não fazia parte dessas ovelhas perdidas, ela fazia parte de outros povos, né? Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A pessoa, se Jesus dissesse isso para nós, né? A gente ali precisando, você precisando, e você ouvisse uma palavra dessa, né? Será que nós faríamos igual essa mulher, iríamos continuar pedindo? Ou será que muitos desistem, se zangam e vai logo embora, não vou mais pedir. Jesus não está demorando muito, eu não vou mais pedir. Só que essa mulher, quando Jesus respondeu para ela que não é bom pegar o pão dos filhos e deitar lá os cachorrinhos, ela não desistiu, ela se dobrou, se prostrou aos pés de Jesus e ela se humilhou nos pés do Senhor Jesus. E ela disse para Jesus, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Né? Embora, quer dizer, que ela queria nem que fosse a migalha que estava caindo da mesa, ela queria era receber a bênção dela. E ela não desistiu. Ao invés de desistir, ela adorava Jesus. Ela buscou o milagre da libertação da sua filha. Ainda que isso representasse migalhas da graça, ela não desistiu. Ela adorou, ela se humilhou na presença de Jesus, aos pés de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, se nós temos a promessa do Senhor Jesus, se nós queremos receber o nosso milagre, nós temos que nos humilharmos na presença do Senhor Jesus. No versículo 28, então respondeu Jesus e disse,
Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Né? Como ela se humilhou na presença do Senhor. O Senhor elogiou a fé dela. Mulher, grande é a tua fé. Então, nós temos que acreditar no Senhor Jesus. Nós temos que ter fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé, ela não é o resultado do milagre. O milagre é que é o resultado da fé. Não é? A fé, ela não questiona. A fé, ela descansa nas promessas do Senhor. Então, nós temos que descansar. A fé, ela crê no extraordinário. Ela crê no sobrenatural. Então, que nós possamos confiar no Senhor, acreditar que Ele vai resolver, que Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas. Né? Então, para finalizar, a perseverança na fé verdadeira consiste em confiar em Deus em todas as circunstâncias e permanecer fiel a Ele, mesmo sobre grande aflição. E quando parecer que Ele não nos responde e que não se importa conosco. Então, independente da situação que você está passando, dos problemas que nós estamos passando, das dificuldades, nós temos sempre que saber que o Senhor está nos vendo e é que Ele vai nos responder. Basta nós confiarmos nele, perseverarmos, não desistir, clamar a Ele, adorar a Ele, que Ele vai nos ajudar, Ele vai fazer um milagre em nossas vidas.